Dia 17 de fevereiro, leitura de Provérbios, capítulo 19. O mês de fevereiro tem 28 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, a forma que encontramos de fazer a leitura dos 31 capítulos dentro dos 28 dias foi lermos os capítulos 1 e 2 no dia 1º e depois nós lemos os capítulos 8 e 9 no dia 7. Então, essas duas leituras adiantaram 2 capítulos. Por isso, hoje é dia 17 e nós estamos lendo Provérbios 19. No dia 28, faremos a leitura dos capítulos 30 e 31. E dessa forma conseguimos ler Provérbios dentro do mês de fevereiro. Nesta série desse mês, nós colocamos pela direção do Espírito Santo o título de Provérbios em Execução, porque no mês de janeiro, quem acompanha no canal aqui, sabe que a série foi chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque quando começamos este ano, o Espírito Santo me disse: eu quero fazer coisas extraordinárias na vida de todas as pessoas. Então eu quero que elas meditem em Provérbios e percebam as promessas que eu faço na minha palavra para abençoar a todos. E agora, no mês de fevereiro, o Espírito Santo me disse: não adianta a pessoa ter o conhecimento de que eu posso fazer coisas extraordinárias se elas não puserem em prática o que está escrito na minha palavra. Eu tenho o extraordinário, mas eu preciso que cada um faça aquilo que colhe de aprendizado e de ensinamento na minha palavra. É a execução, a obediência, o pôr em prática aquilo que meditamos em Provérbios que traz resultados. Se você ler Provérbios todos os meses, a vida inteira, você pode ler 10, 15, 20, 30 anos. Se você não puser em prática, você não colherá os resultados. E por isso que nesse mês de fevereiro, o título é Provérbios em Execução. Versículo 1: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O primeiro versículo nos fala a respeito de integridade. Integridade significa integral. Se integral significa por inteiro, de maneira absoluta e total. Se você anda de maneira absoluta e total na correção, na verdade, na sinceridade, na justiça, sem titubear para fazer sempre a coisa correta, você vai receber uma vida com confiança e com paz. Por isso que o versículo 1 fala: é melhor você estar pobre, mas com integralidade, com integridade, do que você ser uma pessoa que é tola, que fala perversamente. O tolo fala perversamente porque o perverso aqui é aquele que engana, aquele que trapaceia, aquele que vende um produto falsificado, engana o próximo para conseguir realizar a venda, e muitas vezes esse tolo até está rico, mas ele vai ficar com essa riqueza provisoriamente. Cedo ou tarde vão descobrir que ele é um golpista e ele vai acabar recebendo uma penalidade. Muitos são presos, outros são cancelados, outros fecham as portas do seu negócio e não conseguem retomar mais para o comércio em razão da má fama que ganharam em razão do seu serviço falso que não atende as pessoas. Então, não é que o texto está dizendo que é bom ser pobre. O texto está dizendo que, se for para ficar rico enganando os outros, então é melhor você permanecer onde está. Que você enriqueça, que você prospere, mas que você enriqueça e prospere fazendo as coisas certas, porque isso vai garantir segurança, alicerce, fundamento. Você vai enriquecer, você vai crescer
com segurança, com confiança. Versículo 2: Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O versículo 2 fala sobre a pressa. Existe um ditado que é muito conhecido, que a pressa é inimiga da perfeição. Quem faz as coisas com pressa acaba falhando nas decisões, acaba tomando decisões erradas. Então o versículo 2 fala: não é bom ter zelo sem conhecimento. Antes de você tomar decisões, você precisa ter conhecimentos a respeito daquele assunto. Antes de você abrir um negócio, busque ter conhecimentos. Tem pessoas que trabalham anos em uma empresa, pegam seu acerto e dizem: vou abrir uma loja de roupas, vou abrir um restaurante, vou abrir um pet shop, vou abrir tantas coisas, uma lanchonete, e depois vou abrir uma agência de turismo, e depois elas quebram, vão à falência porque elas pensam que só porque o outro está ganhando dinheiro fazendo aquilo, que elas vão abrir e o negócio também vai dar certo. Cada negócio exige um conhecimento a respeito daquele assunto. Existem detalhes que precisam ser estudados. Você precisa ter conselhos com pessoas que fazem aquilo para que possam dar soluções e respostas a você, se você realmente vai ser um bom agente de viagens, um bom dono de restaurante, um bom dono daquele negócio. Então não é bom ter zelo sem conhecimento. Você acorda cedo, você faz todos os seus esforços, mas você não tem conhecimento. Não adianta nada. E também não é bom ser precipitado e perder o caminho. Na versão da Almeida Corrigida e Fiel, esse versículo diz assim na segunda parte: aquele que se apressa, peca. Em outras palavras, aquele que é precipitado, aquele que tem pressa, erra o alvo. Então, sempre que você tomar uma decisão com pressa, sem ter conhecimento detalhado a respeito de onde você está entrando, você pode errar. Esse versículo 2 tem uma aplicação na vida sentimental. Você que é solteiro, você que é solteira, não é bom ter zelo sem conhecimento. Às vezes você se dedica tanto para querer agradar uma pessoa porque você está ali com uma expectativa de que você pode eventualmente ter um namoro e um futuro casamento com ela. Você está zelando, mas você nem tem conhecimento direito de quem é aquela pessoa, o que ela fez no seu passado. Eu já comentei aqui no canal que um irmão da igreja uma vez ficou cuidando de uma irmã e casou-se com ela. Depois de um ano, ela disse: eu quero abrir o relacionamento. E ele disse: como assim? E ela disse: eu já estou um ano só com você. E antes de eu vir para a igreja, eu saía com muitos homens e eu gosto de sair com vários homens. E ele ficou chocado com aquela fala. Ele falou: não, eu sou um cristão. O meu relacionamento é só marido e mulher. E por conta dessa insistência dela, ele teve que pedir o divórcio, porque ela disse que ela estava já há um ano com ele. Então ele ficou ali zelando, fazendo todo esforço, sem conhecimento a respeito da vida anterior daquela mulher. Então preste atenção, converse sobre o passado das pessoas com quem você vai estabelecer um relacionamento, porque você pode se frustrar se você não se informar. E aquele que é precipitado pode perder o caminho. Talvez você esteja com muita pressa. Essa é uma decisão, quando estamos falando de casamento, que é muito séria. Então você deve pensar e verificar bem se é realmente isso que você quer. Versículo 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O versículo 3 fala claramente: é a nossa insensatez que nos arruína. Nós não temos bom senso na tomada da decisão e quando a coisa dá errado, o nosso coração se ira contra o Senhor. É muito comum você ver pessoas na igreja que falam:
Por que que Deus me colocou nesse castigo? Por que que Deus fez isso comigo? Na verdade, quando nós conversamos com a pessoa, nós perguntamos: você falou com Deus antes? Você pediu a Deus orientação? E nós vemos que a pessoa não pede orientação, ela não pede conselhos, ela não busca informação, ela toma a sua decisão, ela é arruinada e depois ela põe a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com os nossos erros, com a nossa pressa, com as nossas decisões precipitadas. Deus, sempre que você fala com Ele em oração, responde. E muitas vezes a resposta dele é não, mas a pessoa quer avançar e dizer: vamos tentar para ver. Se Deus te respondeu que é não e você tentou e ficou arruinado, a culpa é totalmente sua. Não coloque a culpa em Deus. Deus sempre responde, mas ele nem sempre vai responder como nós queremos. Às vezes ele vai dizer que a resposta é não, e se você avançar, é por sua conta e risco, e é certo que não vai dar certo, porque Deus sabe que quando ele fala que é não, realmente aquilo não é bom para nós. Às vezes Deus fica em silêncio, e a pessoa, por causa da pressa, quer avançar o sinal. Então, ela sofre as consequências e quer colocar a culpa em Deus. Só podemos fazer alguma coisa quando ele nos diz sim, porque sempre que ele nos fala sim, nós somos bem-sucedidos, porque Deus não erra e não falha na sua orientação. Ele é Deus. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. O versículo 4 está falando que nós precisamos ter riqueza se queremos ter amigos. A riqueza não diz respeito só com a parte financeira. Aquela pessoa que tem riqueza no relacionamento com Deus, que tem paz, que tem uma boa palavra, que tem amizade, amor, companheirismo, fidelidade, fé, é uma pessoa que tem valores, ela gera valor para as pessoas que estão à sua volta. Então ela terá muitos amigos. Toda relação com pessoas tem envolvimento de interesse. Isso faz parte da vida. Tem pessoas que dizem: mas agora estou pobre e ninguém quer ser meu amigo. Sim, se nós não geramos valor na vida das pessoas, elas não têm por que estar à nossa volta. Até nós mesmos, quando nós estamos falando com alguém, nós estamos sendo beneficiados com alguma coisa. Se eu oro com alguém, eu estou compartilhando a força em Deus. Se eu vou até um restaurante, a uma lanchonete ou em algum lugar, eu estou compartilhando a riqueza da amizade, do companheirismo. Vamos falar de coisas em comum, mas eu preciso de dinheiro para poder estar ali, você também precisa. Então, a riqueza traz muitos amigos, porque com a riqueza nós temos o que compartilhar, temos sobre o que falar, temos projetos para fazer. Agora, onde existe pobreza, a pessoa não tem nenhuma palavra, nenhum projeto, nenhuma ideia, não tem nada, apenas o vazio. Então, ela não terá amigos, porque não há nada de valor que ela está gerando. Então, se você se coloca como vítima, dizendo: eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, busque se tornar uma pessoa que tem riqueza, busque se tornar uma pessoa que gera valor na vida das outras pessoas. É gerando valor que você vai alcançar muitos amigos. Uma pergunta para quem se coloca como vítima. Você que se coloca como vítima, você mesmo, você mesma, você iria atrás de um mendigo que está na rua e que não tem nada para falar e nada para oferecer a você? Certamente que você também não iria. É a mesma coisa quando você não tem o que dizer, o que oferecer, o que ensinar, o que produzir, não tem nada para gerar de valor na vida das pessoas. Versículo 5: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Em outras palavras, sempre que você sabe que uma pessoa mentiu, caluniou,
trapaceou falando mal de outra pessoa, você vai ter uma reserva com ela. E o versículo 5 está dizendo: nunca minta, não seja falso, porque se você fizer isso, quando descobrirem, você vai perder a credibilidade. Ninguém quer ficar sem credibilidade. Nós precisamos ter credibilidade para podermos fazer negócios, ter relacionamentos, conversar com as pessoas, poder vender, aprender, ensinar. Então, se você é mentiroso, se você é mentirosa, se você é falso, se você é falsa, as pessoas vão perceber e você vai ser arrancado da vida delas. Versículo 6. Muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. Esse é mais um versículo que fala a respeito de amigos e fala sobre a questão do interesse. Todas as pessoas são interesseiras, todas as pessoas se relacionam por algum interesse. Veja que os estudantes, eles se relacionam porque estão estudando a mesma matéria. Aqueles que jogam futebol juntos, eles estão juntos porque eles têm o futebol como interesse. Aqueles que jogam vôlei, porque estão com o vôlei, os que fazem corridas por causa do prazer de correrem. Então, muitos adulam o governante. Governantes são pessoas que têm poder, são pessoas que tomam decisões que impactam na vida dos governados. Então as pessoas adulam o governante não porque o governante é alguma coisa, mas elas adulam o governante porque elas estão buscando o seu próprio bem-estar. Elas estão buscando alguma coisa que as beneficie. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que olham para um líder, para um governante e dizem: só adulam ele tem um monte de pessoas à volta dele. Ela sempre está com um monte de pessoas à volta. Não é que a pessoa está com um monte de pessoas à volta porque a pessoa é melhor do que você. É porque a pessoa está com poder de decisão e ela tem algo que interessa para as pessoas, e é por essa razão que elas estão ali. Então, muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes, de quem gera valor na vida das outras pessoas. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Veja que o versículo 7 traz uma revelação para nós. Nós lemos esse versículo e ele traz uma revelação. A revelação é que você não pode viver para pedir ajuda dos outros. Você precisa ser a resposta. Você precisa ser a solução de um problema. Quando você tem a resposta e a solução de um problema, você é útil em relação à resolução daquele problema. E resolvendo aquele problema é que você vai ser remunerado, reconhecido, recompensado em razão daquilo que você tem para oferecer. Um pastor tem a fé, a espiritualidade, a palavra de Deus. Um mecânico tem a capacidade de resolver o problema do veículo da pessoa. Um presidente tem a capacidade de tomar decisões importantes. E um médico tem a resposta a cura, o remédio que traz a solução para uma doença. Um advogado tem uma solução jurídica, o conhecimento das leis para resolver aquela situação que precisa ser resolvida. Agora, se você é um pobre e não tem valor que você possa produzir no outro, você não será procurado, porque você não está gerando nenhum valor. Então, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. O versículo 7 diz que você precisa procurar algo que você goste de fazer e que produza algum impacto, algum resultado, alguma resposta para ajudar o seu próximo. Um psicólogo, por exemplo, uma psicóloga tem a capacidade de ouvir e de trazer um direcionamento, ajudando as pessoas a encontrarem
aquilo que está ferindo o seu sentimento, o seu coração, para que elas encontrem uma saída. Então, procure se desenvolver como pessoa, procure ler mais, procure ter informação, procure ter conhecimento para que você gere, produza resultado de uma resposta na vida das pessoas. Versículo 8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Veja que o versículo 8 fala que aquele que busca a sabedoria ama a própria vida. Aquele que alimenta o entendimento, prospera. Então, como nós estávamos falando no versículo 7, quando você tem sabedoria, informação, conhecimento, solução de um problema, você será procurado, você terá amigos, porque você estará gerando valor para as pessoas à sua volta. E também você terá prosperidade, porque quando você resolve os problemas que as pessoas estão oferecendo a você, você tem a sua renda, o seu rendimento, a sua riqueza, a sua fonte de recurso para que você possa avançar e prosperar. Versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. O versículo 9 repete o versículo 5, que fala justamente sobre testemunha falsa. Então nós temos aqui no capítulo 19, 2 versículos falando a respeito de não mentir, não ser falso, não ser trapaceiro, porque isso vai levá-lo à ruína. Versículo 10. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. O versículo 10 está dizendo que é um absurdo quando uma pessoa que não tem informação, não tem conhecimento, acaba prevalecendo e vivendo em uma boa condição. E pior do que isso é quando um servo domina príncipes. Esse versículo está aqui para dizer o seguinte: tem muitas pessoas que têm muita informação, têm muito conhecimento e sabem como resolver problemas, e esses são, vamos dizer assim, os príncipes, as pessoas que sabem resolver o problema. Mas muitas vezes o príncipe, a princesa, os príncipes, eles não têm autoconfiança. É aquela pessoa que sabe resolver um problema, mas ela olha no espelho e ela tem uma baixa autoestima. Ela olha e ela fala: será que eu sou realmente bom o suficiente para fazer esse negócio? E daí a pessoa não tem autoconfiança. Ela não tem uma boa autoimagem. Ela pensa que, eu não consigo fazer. Aí vem uma pessoa que não sabe tudo que essa pessoa sabe, não estudou tudo que essa pessoa estudou, é uma pessoa que muitas vezes não tem toda aquela informação, mas é aquela pessoa que tem autoconfiança, é o tolo, é aquele que fala assim: eu posso tudo que eu quiser, e ele vai e usa o trabalho dessas pessoas, que são os príncipes, e acaba ficando rico, acaba ficando rica. Outro dia, um programador criou todo um programa e ele ficou na dúvida: será que esse programa é bom para ser vendido? Era um jogo de videogame que ele criou. E aí, um outro jovem que não sabia nada de programação foi lá e disse: dá esse programa para mim. E ele pegou, colocou uma propaganda na internet e começou a vender aquele jogo, e aquele jovem ficou rico. E foram entrevistar esse jovem que ficou rico. E ele disse: eu não preciso estudar, eu não preciso saber programação. Eu pego o trabalho do programador que criou tudo e coloco para vender. Então aquele jovem estava rico e o programador, perguntaram para ele: e aonde que ficou o programador? Eu não sei. Eu paguei R$ 600 para comprar o programa dele e faturei milhões, e esse programador nunca mais eu o vi. Então veja, não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes.
Esse versículo está aqui para dizer: ei, você que estudou, você que cursou uma faculdade, você que se dedicou a estudar uma área, tenha autoconfiança. Você sabe que você gastou o seu tempo estudando. Não venda o seu trabalho, o teu serviço, para trabalhar de empregado para alguém que sabe menos que você. Aquela pessoa simplesmente ela não sabe nada, ela abre o negócio e fala: "Vamos vender isso aqui". E ela pega o seu trabalho, que você poderia abrir o seu próprio negócio para você lucrar com o seu esforço, e você vai dar o seu esforço para uma pessoa que sabe bem menos que você, porque você não tem autoconfiança, porque você não tem confiança de que valeu a pena tudo que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conheceu. E tem muitas pessoas que ficam trabalhando como empregados, como empregadas por anos para pessoas que sabem menos do que elas, simplesmente porque aquela pessoa foi lá e aprendeu como abrir um CNPJ e como fazer as coisas funcionarem. Aprenda sobre isso, sobre como abrir a sua empresa. Estude empresarização, estude vendas, como colocar o meu produto, o meu serviço à venda, que roupas eu preciso usar, qual a linguagem que eu tenho que usar, como eu faço a propaganda na internet, a gestão de tráfego para que isso aconteça. Então, não fica bem o tolo viver no luxo, e pior do que isso é quando o servo domina sobre príncipes. Você tem que ter autoconsciência, autoconhecimento a respeito de quem você é. Acredite em você. Se você não acredita em você, no seu trabalho, na sua força, no seu estudo, no que você fez, quem vai acreditar? Você tem que ter autoconfiança, você tem que acreditar em você. Versículo 11: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então veja, sabedoria é o que? É você ignorar. A pessoa te xinga no trânsito, mostra o dedo, grita, faz tudo o que faz, e você simplesmente fala: deixa o ofensor falando sozinho. Essa é a glória de quem é sábio. Ele tem paciência, ele não se altera, ele continua seguindo a vida dele em paz. Versículo 12: a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Se você é súdito, se você é subordinado a um chefe, a um superior hierárquico, e ele ruge como leão, significa que ele está com raiva, significa que você fez alguma coisa de ruim para ele, ou, no mínimo, ele passou por uma situação ruim, chegou num dia mau e está disposto a fazer alguma coisa ruim para alguém, para descontar aquilo que ele está sentindo de raiva, de ira, ou de mágoa, ou qualquer outro problema que ele teve na casa dele ou com alguém da família dele. Mas a bondade do rei é como orvalho sobre a relva, ou seja, quando a pessoa está de bom humor, aí as coisas vão bem. Esse versículo 12 está aqui para dizer assim: no dia que você perceber que o seu superior, o seu chefe, o seu patrão está num dia mau, procure trazer boas palavras ou fique longe, porque você sabe que esse dia é um dia que ele ou ela vai fazer alguma coisa ruim para alguém, que não seja você, que você fique longe dele ou dela, ou que você tenha sabedoria para trazer uma palavra, para ouvir ao seu superior, para que ele fique em paz, para que ele mude o seu humor para um humor melhor. Preste atenção no lugar em que você está. Não seja uma pessoa inocente que chega no lugar e não fica atento em relação ao que está ocorrendo no humor das pessoas à sua volta. Preste atenção em como elas estão, porque saber disso, tem pessoas que não sabem disso, e tem pessoas que se magoam. Às vezes a pessoa teve um problema com a esposa, com o filho ou com o marido em casa, e ela está com raiva, ela está incomodada. E aí chega o inocente e vai conversar com a pessoa, e a pessoa dá uma patada. E aí a pessoa fala: "Ah, e a pessoa
me deu uma patada ali, e a pessoa fica se vitimizando, e fica triste, e fica se lamentando, e fica chorosa, sentimental. A pessoa não deu aquela patada em você porque era com você, mas você foi conversar com ela numa hora ruim. Você foi falar com ela sem saber que a pessoa tinha acabado de passar um problema com o marido, com a esposa ou com o filho, ou com o pai ou com a mãe. E aí você foi conversar com a pessoa na hora errada. Então, quando você sofrer algum tipo de patada, algum tipo de má educação de alguém, avalie, porque tem pessoas que já respondem, né? Bateu, levou, falou isso pra mim, então eu vou xingar a pessoa. Às vezes a pessoa está precisando da sua ajuda, porque ela está passando por uma crise, você não sabe. Versículo 13. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então, veja, não seja um filho tolo. Você vai desagradar os seus pais. Tem muitos pais e mães que morrem em razão do desgosto de receberem a notícia de que o filho foi preso porque se envolveu com drogas. Existem outros que acabam se ferindo por causa daquilo que o filho fez. Preste atenção naquilo que você está fazendo e você que é esposa, né, não viva como uma esposa briguenta, porque isso fica como uma goteira constante. Esse versículo também fala dos maridos. Seja paciente com a sua esposa e também não seja uma pessoa contenciosa, porque tanto a esposa quanto o marido, quando fazem isso, acabam estragando o relacionamento. Versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Você pode herdar riquezas e casas, mas só quando você escuta a recomendação da palavra de Deus na escolha de uma esposa é que você encontra uma esposa prudente. Se você é solteiro e está buscando uma esposa, medite em Provérbios capítulo 31. Lá existe uma lista de qualidades que um homem deve buscar em uma mulher para que ele seja feliz. Se você é solteiro e está buscando um marido, leia 1 Pedro capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 3. Nesses dois textos existem qualidades que um homem de Deus deve ter para que possa haver casamento. E se você tem dúvidas a respeito de como um relacionamento deve ser, leia 1 Coríntios capítulo 7. Lá está escrito como um relacionamento deve ser no dia a dia. Existem recomendações ali naqueles textos. Versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então fuja da preguiça. Parece que é um texto óbvio, mas preguiça não significa só aquele que não faz nada. Aquela pessoa que trabalha muitos anos na CLT e recebe um salário e não se preocupa em progredir, não tem ambição de melhorar, de procurar algo que lhe traga mais recursos financeiros, também é preguiçoso. No contexto da Bíblia, a preguiça leva ao sono profundo. Aquela pessoa que tem uma anotação na carteira, numa CLT, e que se contenta em receber um salário e limita a sua vida, e depois gasta o restante da vida para dormir, para não estudar, para não buscar crescimento, para não buscar autodesenvolvimento, ela passará fome. Veja uma coisa, alguns dias atrás eu vi uma lista que mostrava quantas coisas você podia comprar com R$ 100 em 2005. Depois mostrava o que a pessoa pode comprar em 2015 e depois mostrava o que você compra com R$ 100 em 2025. E nós percebemos ali que em 2005, com R$ 100, você comprava um carrinho. Em 2015, você comprava uma cesta cheia. Em 2025, você compra alguns itens que podem ser carregados em algumas poucas sacolas. Então veja que o tempo vai fazendo o dinheiro perder o seu valor. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome.
aquilo que você recebe hoje pode ser o suficiente hoje, mas se você não progredir, se você não avançar, se você não buscar alguma posição melhor financeiramente para que você tenha recursos para daqui a 10 anos, você passará fome. Aquele poder aquisitivo do seu dinheiro será reduzido. Versículo em Eclesiastes, só complementando a ideia da preguiça. Eclesiastes, no capítulo 11, fala assim: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Então, lançar o pão sobre muitas águas significa lançar o sustento, o teu sustento sobre várias direções, para que você tenha várias fontes de renda, que você saiba fazer várias coisas que possam trazer renda para que você tenha prosperidade, abundância, multiplicação. Versículo, e isso, essa questão de abundância, etc., não é uma questão de ficar rico, é uma questão de realmente cuidar de ter uma vida confortável, de ter uma vida em que não haverá necessidade. Versículo 16: quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Versículo 16 é prestar atenção, fazer a coisa certa, observar a lei do Senhor. Os mandamentos é a palavra de Deus, seguir nelas. 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. O versículo 17 fala de generosidade, de ter bondade, assim como Deus é bondoso, de ajudar os que precisam, porque Deus trará a recompensa. 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. Quem não disciplina o filho, quer que o filho morra. Aquele que disciplina e que corrige, livra o filho da morte futura. Versículo 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Em outras palavras, aquela pessoa que é contenciosa, que xinga todo mundo, que é desrespeitosa, tem que ser colocada no seu devido lugar. Você tem que dizer para a pessoa, até mesmo calar a boca. Você tem que dizer, cale a boca porque você está sendo mal educado, está desrespeitando os outros. Se você não puser um limite nessa pessoa, e você poupar essa pessoa, amanhã ela vai te desrespeitar novamente. Então, você precisa pôr um limite na pessoa que está na sua vida, falando coisas indevidas a você, levantando a voz. Você tem que dizer, pare agora. Você tem que dizer para a pessoa. Versículo 20, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A sabedoria vem quando recebemos conselhos, mas não de qualquer pessoa. Tem aquela pessoa que está casada e ela quer pedir conselho para a amiga que sai todo final de semana na balada. Ou o homem está casado e pede conselhos para o amigo que sai e fica com todo mundo. Então, veja com quem você pede conselhos, para quem você pede conselhos. Peça conselhos para aquelas pessoas que têm os resultados bons, resultados excelentes. Quanto melhores os resultados do conselheiro que você toma como para você, melhor será para você. Aquela pessoa que tem aqueles resultados, ela saberá como te dar orientação. Versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quantas vezes nós fazemos e nos esforçamos muito para um negócio e Deus falou que é não, ou Deus falou que é para esperar, e aquilo não acontece, porque nós esquecemos de falar com o Senhor. O que prevalece é o propósito do Senhor. Portanto, é importante buscar primeiramente o propósito do Senhor antes de realizar qualquer negócio e de tomar qualquer decisão, para que você não tropece e depois fique decepcionado, frustrado pelo resultado que você conseguiu. 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Então, o que se deseja ver num homem é amor perene. Se você ama as pessoas, esse amor tem que ser constante. Ninguém gosta de pessoas que amam por um tempo e depois viram a cara e dizem, não amo mais.
né? E melhor é ser pobre do que mentiroso. A segunda parte fala que a mentira para enriquecer, ela não se sustenta. Versículo 23: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Se você respeita a Deus, coloca Ele em primeiro lugar, segue a orientação e a revelação dele, você ficará em paz e não terá problemas. 24: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Mais um versículo falando sobre a preguiça, dizendo que o preguiçoso ele faz uma parte, ele põe a mão no prato, ele faz até um ponto e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Mas a segunda parte, que é erguer o talher para colocar na boca, ele não faz. O versículo 24 fala a respeito de pessoas que começam um negócio e depois elas desanimam no caminho. Quantas pessoas começaram na virada do ano dizendo: esse ano eu vou correr, esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou estudar. E elas pegaram um livro, fizeram umas corridas nos primeiros 15 dias. Mas quando chegou dia 15, 16 de janeiro, elas falaram: ih, dá muito trabalho, e pararam de fazer. Outros foram até o dia 31 de janeiro, outros foram até, hoje é dia 17 de fevereiro, outros estão agora, no dia 15, 16 e 17, desistindo. Aquilo que você prometeu na virada do ano, complete, faça. Não seja preguiçoso, coloca a mão no prato e não faz a segunda parte, de colocar o talher na boca. Faça, continue fazendo mais ações, mais atitudes, mais coisas para que você prossiga. Versículo 25: açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Então o versículo 25 está dizendo: castigue quem faz a coisa errada para que ele sirva como exemplo, para que os jovens vejam que quem faz a coisa errada recebe castigo. Corrija o homem que tem discernimento, que é sábio, e ele vai ficar mais sábio ainda. Versículo 26. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Respeite, honre os seus pais. Versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Tem pessoas que escutam a palavra de conhecimento e depois desistem. Elas falam: é toda hora conselho, toda hora correção, toda hora repreensão. É melhor você ter sempre a correção, a repreensão e o direcionamento e fazer a coisa certa do que não ter a instrução e acabar caindo na falência, na ruína, na desgraça, na frustração. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Esse versículo 28 está aqui para dizer que existem pessoas que são mentirosas, corruptas, trapaceiras, traiçoeiras e que você deve ficar longe dessas pessoas porque elas zombam da justiça e a boca dessas pessoas tem fome de cada vez mais falar mal a respeito dos outros, de criticar os outros, de não produzir nada. Quem tem muito tempo para falar mal dos outros, para criticar os outros, para ficar vendo no Instagram, no Facebook a vida dos outros, não tem tempo para prosperar. Se você é uma pessoa que gasta seu tempo vendo a vida dos outros para criticar a vida dos outros, então é hora de você mudar a sua agenda. Coloque na sua agenda fazer a sua corrida, cuidar da sua alimentação, fazer o seu devocional, meditar na palavra de Deus, buscar um trabalho voluntário de ação social para que você ajude os orfanatos, aqueles que estão com câncer no hospital, aqueles que precisam receber um apoio. De repente você cria um grupo na sua vizinhança para correr todo sábado ou todo domingo ou 3 vezes na semana e você fala para as pessoas: vamos fazer a corrida. De repente você cria um clube do livro e aí você pega um livro e fala assim: vamos ler aqui esse livro juntos todo sábado das tantas às tantas horas. E aí você vai conseguir estabelecer relacionamentos, amigos que vão fazer coisas boas, coisas úteis, que vão trazer resultados para todos vocês, para a sua vizinhança aí, para a sua casa, para a sua família. De repente você organiza na sua casa, com os seus filhos aí, com o seu marido, com a sua esposa, um clube da leitura.
onde todos vocês fazem a leitura de um texto juntos e crescem juntos. Versículo 29. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Então, quem é zombador, está reservado o castigo para você. E aquele que é tolo, estão reservados os açoites, ou seja, os sofrimentos, as angústias, as frustrações estão reservadas para aqueles que são os zombadores. Em resumo, Provérbios 19 nos fala para andar com integridade, escolha sempre o caminho da verdade. Fala para você buscar conhecimento antes de tomar decisão. A respeito de tudo na sua vida, busque conhecimento antes de tomar decisões. Fala sobre a importância do autodesenvolvimento. Você tem que buscar o seu desenvolvimento sempre, todos os dias, para que você seja uma pessoa interessante. Isso vai trazer amigos para você e você também vai ter como gerar valor na vida das outras pessoas. Fala sobre não ser uma pessoa briguenta dentro de casa, mas ser uma pessoa pacífica para alimentar o seu relacionamento de forma boa. Fala a respeito de Fala também a respeito da preguiça, de você sempre buscar o crescimento e de você começar um negócio e terminar. Não é só colocar a mão no prato, é levar o talher à boca. E fala sobre tomar a decisão certa, porque se você fizer as coisas erradas, o castigo virá sobre a sua vida. Que você seja sábio e que você coloque essas palavras em execução na sua vida. Tenha autoconfiança, acredite em você, busque conhecimento para abrir o seu negócio. Você que tem informação e conhecimento, faça o seu conhecimento, a sua informação produzir algum resultado. Crie um clube do livro, crie um clube da corrida, um clube da academia, para você se inspirar outras pessoas e receber o apoio e o incentivo delas. Isso vai fazer uma grande mudança na sua vida para melhor.